A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Que bom ter você aqui junto para fazermos a leitura da Palavra de Deus. Se você ouviu um barulho de marreta, picareta, lixadeira, não se preocupe, estamos em reforma aqui na igreja e talvez atrapalhe um pouquinho aqui o nosso áudio, mas eu acredito que não a ponto de você não conseguir ouvir. Hoje é 17 de novembro e nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Ezequiel capítulo 35, versículo 1, até Ezequiel 36, 38. Depois nós vamos a Tiago capítulo 1, já Tiago, hein? Tiago 1 até 18. Depois Salmo 116, versículo 1 até 116, 19. Depois fecharemos com Provérbios, capítulo 27, versículo 26, 23 até o 27. 27, 23 até 27, 27. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que fale ao meu coração, fale ao seu coração por meio desta leitura. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? Se você vai ouvir, ouça. Se você vai ler, leia. Compartilhe, deixe o seu like, o seu joinha e vamos em frente. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 35, 1. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o monte Seir e profetize contra seu povo. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó monte Seir. Levantarei minha mão contra você para destruí-lo completamente. Estão ouvindo? Ó? Só porque eu falei parou. Versículo 4. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desoladas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Versículo 5. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los, quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou. Deixarei o monte Seir completamente desolado e matarei todos os que tentarem escapar, qualquer um que voltar. Encherei seus montes de cadáveres, suas colinas, seus vales e seus desfiladeiros ficarão cobertos de gente morta à espada. Versículo 9 do 35. Eu o deixarei desolado para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Pois você disse: as terras de Israel e Judá serão minhas. Sim, tomarei posse delas. Que me importa se o Senhor está ali? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhe darei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel. Pois você disse: estão desolados, foram entregues a mim como alimento. Com essas palavras você se exaltou diante de mim e eu o ouvi. Eu ouvi tudo. Assim diz o Senhor soberano: o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com a sua desolação. Você, povo no monte Seir, e todos os que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36, versículo 1. Filho do homem, profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem.
Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: seus inimigos zombaram de vocês, dizendo: bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso, transmita aos montes de Israel esta mensagem do Senhor, o Senhor soberano. Seus inimigos o atacaram de todos os lados e o tornaram propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Portanto, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades desertas, destruídas e ridicularizadas pelas nações vizinhas. Assim diz o Senhor soberano: a ira de meu zelo arde contra estas nações, especialmente a ira do meu zelo arde contra essas nações, especialmente contra Edom, porque me desprezaram completamente e se apossaram de minha terra, com satisfação a tomaram como despojo. Portanto, profetize às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales de Israel. Assim diz o Senhor soberano: estou furioso em meu zelo, porque vocês passaram vergonha diante das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor soberano: jurei solenemente que essas nações logo passarão vergonha também. Os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas de frutos para o meu povo, pois em breve ele voltará para casa. Pois estou com vocês e lhes darei atenção. Seu solo será arado e suas lavouras serão plantadas. Multiplicarei a população de Israel e as cidades arruinadas serão reconstruídas e ficarão cheias de gente. Multiplicarei tanto as pessoas como os animais, ó montes de Israel. Trarei gente para habitá-los novamente, habitá-los outra vez. Nesses montes, né? Eu os tornarei ainda mais próspero que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Veja aqui que o profeta, ele já está olhando para o futuro e ele está vendo que a nação de Israel será trazida de volta, como realmente aconteceu 70 anos depois do cativeiro babilônico, quando eles retornaram. Versículo 12: farei meu povo andar sobre vocês novamente, e serão territórios dele. Vocês nunca mais o deixarão sem filhos. Assim diz o Senhor soberano. As outras nações zombam de você e dizem: é uma terra que devora seu povo e os deixa sem filhos. Mas você nunca mais devorará seu povo, nem o deixará sem filhos, diz o Senhor soberano. Não o deixarei ouvir os insultos de outras nações, nem sua zombaria. Você não será uma terra que faça a nação cair, diz o Senhor soberano. Então recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida. Para mim, sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Por isso, derramei sobre eles minha fúria. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram meu santo nome. Pois as nações diziam: este é o povo do Senhor, mas ele não foi capaz de mantê-lo a salvo em sua própria terra. Tive consideração por meu santo monte e o meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Portanto, versículo 22, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano: eu os trarei de volta, ó povo de Israel, não porque vocês merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei
a santidade de meu grande nome e o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor, pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer meus estatutos. Que lindo isso! Está se referindo ao Espírito Santo que estaria dentro de nós. Versículo 28. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza, aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos, e nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Mas assim diz o Senhor soberano: lembrem-se de que não farei tudo isso porque vocês merecem. Não é por isso. Ó meu povo de Israel, vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo que fizeram. Assim diz o Senhor soberano, versículo 33. Quando eu os purificar de seus pecados, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e suas ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados à vista de todos voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas e em ruínas agora têm muros fortes e estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Versículos 37. Assim diz o Senhor soberano: estou disposto a ouvir as orações de Israel e a multiplicar seu povo como um rebanho. Serão numerosos como os rebanhos consagrados que enchem as ruas de Jerusalém na época de suas festas. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente, e todos saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Agora vá lá no Novo Testamento. Vamos iniciar um novo livro, vamos iniciar o livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Diz assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Olha, escuta aí. Não é a marreta de Deus essa é a marreta do Carlão. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, que é generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, faça-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico
deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele é o mesmo e nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação de sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Vamos voltar lá ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 116. Salmo 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os temores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão o sofrimento e tristeza. Então clamei pelo Senhor, e pelo nome do Senhor, e disse: livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte, e Ele me salvou. Volte, minha alma, a descansar, pois o Senhor tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso, andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse: estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei: todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o meu nome. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Provérbios 27, versículo 23. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, só lembrando, gente, que nós estamos agora em Provérbios, capítulo 27, versículo 23. 27 e 23. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, geminada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para suas roupas e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para a sua família e para as suas servas. Gente querida, esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração nesse dia. Lembre-se de compartilhar, lembre de deixar aqui embaixo também os seus comentários e vamos avançar, pois está chegando o dia de finalizarmos a leitura da Bíblia, né? Graças a Deus. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.